Me responde rápido. Você é uma Fernanda? Tá entendendo nada, né? E aí, pessoas, como é que vocês estão? Bom, o podcast de hoje vai ser sobre um filme. Vocês sabem que eu sempre gosto de falar sobre livros, sobre filme, sobre... Às vezes até pego o podcast para passar um conteúdo para vocês. Então, tem um filme que eu vi no cinema, na época que eu era solteira ainda, assisti com uma amiga minha, e a gente rachava de rir, porque todas as cenas a gente falava, ai, me vejo aí, já fiz isso. Sabe aquele famoso passado me condena? Então, tipo isso. E aí a gente ria muito, né? Eu falei assim, cara, esse filme dá pra fazer uma análise, principalmente da personagem principal. O filme que eu tô falando se chama Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Tem o volume 1 e o volume 2. O que eu vou falar aqui é o volume 1, que ela é solteira, porque no 2 ela tá já casada. Ah, dei spoiler mesmo, gente. Já é um filme velho, vocês pegam aí e assistam. Então vamos falar da Fernanda. A Fernanda é uma mulher super bem sucedida na carreira profissional. Quantas mulheres a gente não conhece que é super bem sucedida na carreira profissional, but na pessoal, not so much, né? Não tanto. Então, ela é super bem sucedida e está à procura do que eu falo muito, do que os náufragos falam muito, que é um amorzinho para chamar de seu. E nessa busca, eu sempre falo assim, é claro que nós queremos estar com alguém. Nós somos seres humanos, foram feitos para estar com alguém. E o que acontece? Você precisa saber o que você quer. O não saber o que você não quer, tipo, você não saber, você aceita o que vem. Sabe, aquele famoso relacionamento PEPs que eu já falei, tem até o podcast que eu falo que é um dos tipos de relacionamento. Então, baby, tipo isso. Então, quando a gente tá no relacionamento, a gente muda, a gente modela, né? A gente modela assim com a convivência. Então, coisas que, inclusive até já falei em lives, coisas que você fala, não, eu nunca vou aceitar. Nunca eu vou conviver com pessoa assim, assado. Às vezes, você vai relevar, porque a pessoa com que você está se relacionando vale muito mais do que um checklist. Mas, o que acontece com a Fernanda, que eu quero falar com vocês hoje, que eu quero que vocês reflitam se vocês são ou não Fernanda, é que a Fernanda, ela não modelava, ela copiava. Todo o relacionamento que ela tinha, ela perdia totalmente a identidade dela e ficava a identidade do cara que ela estava saindo. Por quê? Primeira coisa, ela achava que isso ia fazer com que ele gostasse mais dela e achava que se ela colocasse limite ou se ela fosse muito assim, pique, sabe? Muito assim, escolher essas coisas, ela não ficaria interessante, digamos assim. Então vamos fazer a análise dela? Bora? Bora! Vamos lá. Eu vou falar todos os relacionamentos que ela tem nesse filme, tá? Então, o primeiro foi um deputado. Ela conhece, né? Ela trabalha com festas. Então, ela conhece esse deputado e vai para casa com ele, certo? E o mais engraçado é que toda vez que ela fala, eu vou falar de um jeito bem chulo como tá no filme, tá? Toda vez que ela vai para casa ou sai com o cara, ela fala assim, eu não vou dar para ele. Não? Você acha que eu vou dar pra ele? Não. Primeiro encontro. E o que acontece? Ela abre as perninhas, meu caro. Eita! E aí, então, ela dorme com esse deputado e já começa a fantasiar as coisas. Coisa que mulher faz muito, né? Às vezes nem tem um encontro com o cara e já tá pensando, ai, os filhos que eu vou ter, a casa que a gente vai morar. Aquele todo imaginário que a mulher tem e muito. Então, ela começa o quê? A se preparar para o encontro. Ela começa a ler sobre política, ela começa a... Assim, é bacana, mas você não precisa falar sobre o cara do deputado, aí eu sou a entendida e você não entende bulhufas, né? E o resultado, ela descobre que ele é casado. Ele é casado. Vamos lá. O segundo cara é um cara rico,
que gosta de badalação, que eu acho que ele tem aqueles déficit de... Não, é déficit não, é hiperatividade, porque ele não consegue ficar parado. Ele tem uma cena que eles estão vendo o pôr do sol, ela passa a mão no cabelo, ele começa a mexer e fala assim, não, Fernando, isso aqui tá muito quieto, bora, vamos sair e tal. E ele adora preto. Aí o que ela faz? Só compra preto, porque ela fala que vai, né? Ah, não, é chique, o Robertinho é o nome dele. O Robertinho fala que é chique, preto, e os ricos usam preto e tal. Então, ou seja, de novo, ela perdeu a essência, que ela gosta de coisa colorida e tal, e só no preto. E aí, termina de novo. Again. O terceiro, pra fugir da fossa, ela vai pra Bahia. Eu sempre falo, gente, tenha o seu luto, senão, ó... Exemplo de quando a gente não tem o luto e quer fugir do luto. O que acontece? Ela vai pra Bahia e conhece um alemão que mora lá. E ele é todo natureba. Ele tem uma frase, ele pra mim foi o mais engraçado. Ele tem uma frase que ele fala assim, desapega. Desapega das coisas, ele vive numa casa de árvores, se importa. Tudo ele fala desapega. Aí o que ela faz? Ela finge que desapega, porque ela perde o óculos e não para de pensar no óculos que ela perdeu. Então ela finge desapegar, porque depois que ela resolve ficar na ilha com ele, que ele pede pra ficar, e ela, eu fico, meu lindo. Ela começa a perceber que aquela não é a vida que ela quer. Sabe, aquela monotonia, aquela coisa tudo igual, né? Ela fala, né, vamos fazer uma coisa diferente. Ele, não, mas vamos dar uma olhada no rio. Ela, mas o rio tá aqui, eu já fui ontem. Então ela começa a ter essa briga com ela interna de que ela não tá desapagando coisa nenhuma. E aí quando ela pensa que ele quer, e ele quer, você fala assim, porque eu quero alguém que tenha... queira casar comigo, tenha filhos. Ele queria. Só que como ele queria, ela não queria. Então, quando ela pensa, né? Ai, meu Deus, eu vou ficar nessa mata, eu vou ficar com ele quer ter um monte de filhos, eu não quero, eu gosto da minha vida. Ela o quê? Pega o avião e volta. Isso é o que acontece o quê? Fantasia, né? Eu já falei pra vocês o negócio da fantasia. Que a realidade chega e aí, né? E o engraçado é que sempre que ela termina, tanto com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, ela sempre fala assim, não era pra ser. A vontade que dá pra falar pra ela é, Fernanda de Deus, quando é que você vai mudar, minha filha? Não era pra ser porque você não muda, né? Então tudo ela fala assim, não era pra ser, não era pra ser. Quantas vezes a gente, quando termina um relacionamento, que digamos é o Peps, né? A gente fala, não era pra ser. É óbvio que não era pra ser, mas você insistiu. E você começa a falar, não, porque Deus, né? Se você é uma pessoa que acredita, não, porque é livramento, porque... Não, gente, às vezes é porque você foi burra e insistir em algo... Burra assim, não, tá, gente? O burra foi carinhoso, mas assim, você quis insistir em algo que não tava lá, certo? Então, assim, eu sempre pergunto, o que você quer? Então, eu perguntaria pra Fernanda, Fernanda de Deus, o que você quer? O que você gosta? Como é que você quer o relacionamento com o cara? Ao invés de cegamente pra uma fantasia a outra, porque você percebe que ela sempre se molda. Ela nunca é a Fernanda, né? Ela sempre tá se moldando. Ou tá só usando preto, ou tá fingindo que é natureba, ou tá fingindo que gosta de política e não gosta. E chegamos ao quarto. O quarto, meus caros. Lembra que eu sempre falo que o relacionamento só muda quando você muda. E o quarto, finalmente, a Fernanda muda. Ela aprende com os erros dela, certo? E o que acontece? Ela conhece o Tom. E no começo ela acha, olha que interessante, ela acha que ele é gay. Ela acha que o Tom é gay. Então o que ela faz? Ela não se molda e nem finge ser quem ela não é. Tanto que quando eles estão conhecendo pela primeira vez, ela tá com o cabelo preso, todo desarrumado, tá tomando vinho, tá, sabe? Ela tá sendo ela. Ela tá sendo charmosa, ela tá sendo engraçada, mas ela não está atuando. Você entende a diferença do atuar? E aí, ela o quê? Ele se encanta com ela. É isso que acontece, a gente tem que perceber isso. A nossa versão, quem a gente é, sem as máscaras, pode encantar o outro. Então ele se encanta com ela. E
E quando ela descobre que ele não é gay, aí ela solta o cabelo, ela começa a mexer no cabelo, que ela tem quando toda vez que ela vai dar em cima de alguém ou mostrar que ela tá propícia pra paquera, ela faz assim com o cabelo, assim, meio mexidinho, sabe? E o interesse é mútuo. Só que o que acontece de diferente? Outra coisa que acontece de diferente. Quando ele vai deixar ela em casa, ele fala assim, você quer que eu suba? Aí ela fala assim, eu quero que você suba. Eu gostaria que você subisse. Mas hoje não. Depois eu te ligo. Entende que aí também vira uma chave que ela percebe que você dar limites faz você ser muito mais atraente, muito mais decidida do que você ser aquela que topa tudo? E aí ela desce do carro, já combinando o jantar para os dois. E aí, olha a frase que ela fala. Eu até anotei, ela falou assim, parece que agora eu tô entendendo. Eu estou escolhendo agora. Então, ao invés dela se deixar ser escolhida, digamos assim, né? De ser um molde, de ser um molde do outro que ela estava, ela começa a escolher. Ela começa a escolher como ela vai agir. Então, ela aprendeu que falar não. Tem muita gente que tem dificuldade de falar não. Mas falar não, impor limites, não vai fazer com que o outro corra. E que você fique sozinha. Isso que você tem que colocar na sua cabeça. Então, ela começa o quê? A entender que, agora eu tô escolhendo, parece que agora eu tô entendendo a coisa. E depois de um tempo ela casa, aquele típico filme Viveram Felizes para Sempre. Aí tem o 2, depois vocês assistam, tá? Então assim, a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês hoje é, quantas vezes você não foi uma Fernanda? Quantas vezes você não é moldar, porque, tipo assim, modelar, né? É você, tipo, perdeu totalmente a sua essência e foi algo que você não foi. Ou seja, fingindo que era desapegada disso, ou fingindo que gostava de preto. Eu tô dando, né, os exemplos do filme, mas quantas vezes você não foi uma Fernanda? E se você ainda não é uma Fernanda, será que você ainda não é uma Fernanda? Quantas vezes você não foi contra os seus princípios, os seus valores, por medo de ficar sozinha, por medo do outro te abandonar? Quantas vezes você falou sim, querendo dizer não? Quando a gente fala sim pro outro, que a gente quer dizer não, a gente está dizendo não pra gente. Isso é muito sério. Quantas vezes você fingiu ser alguém só pra não estar sozinha? Enquanto isso durou? Se você perceber, os relacionamentos da Fernanda eram muito curtos. Por quê? Porque ela não era quem ela era. Ela estava moldando, né? Assim, mudando mesmo. Pra ser o que o cara queria, que ela achava que o cara queria que ela fosse. Então, porque querendo ou não, gente, é uma máscara. E essa máscara, ela uma hora vai cair, ela não é sustentável. Então, igual a Fernanda fingindo que desapegava com o gringo. Na verdade, ela só pensava naquele óculos perdido. Então, a frase de hoje é: seja mais você e menos Fernanda. Isso é que vai fazer com que o outro encante por você. Beleza? O podcast de hoje foi sobre o filme. Assistam, é super divertido. Que essa reflexão fique com você. E na semana que vem a gente volta com mais Descomplicando o Complicado nos Relacionamentos. Beijo, tchau!